Olá pessoal, o mundo está cheio de coisas estranhas. Algumas nos fazem pensar na variedade de tudo que existe em nosso planeta, outras causam verdadeira incompreensão e outras, bem, uma coisa de cada vez. No vídeo de hoje reunimos para vocês as coisas mais incríveis que você nunca viu na sua vida. Esteja avisado, algumas dessas coisas podem realmente chocar você. Não! Você está pronto? Então vamos lá. Carteira boca. Ao olhar para algumas coisas, a vontade que dá é falar: o quê? Por que vocês fizeram isso? Esta aqui é definitivamente uma delas. Um DJ japonês, que é uma pessoa muito criativa por algum motivo, adora criar objetos cobertos com pele humana. Obviamente isso não é pele de verdade, mas esses consoles de DJ, capas de telefone e carregadores são muito assustadores mesmo assim. E essa aqui é a sua nova obra de arte, uma carteira com a forma de uma boca masculina, com lábios, dentes e até barba. Não temos ideia do porquê de criar algo assim, sério. Mel no espaço. É bem provável que, se você adicionar as palavras no espaço a qualquer material ou assunto, você terá algo original, algo que quase ninguém nunca viu antes. Só porque, e aí, quantas pessoas estiveram a bordo da Estação Espacial Internacional e viveram toda a estranheza do espaço? Pois então, por isso, quando o astronauta da Agência Espacial Canadense David St. Jacques abriu um pote de mel em gravidade zero, o resultado foi inesperadamente legal. Você provavelmente sabe o que acontece se você derrubar um pote de mel em algum lugar na sua cozinha. Ele vai fluir e provavelmente causar problema de limpeza, mas no espaço tudo é diferente. As condições de ausência de gravidade mudam o mel. Se a gravidade é zero, ele se estica e forma algo parecido com uma fita doce. Uma fita bastante sólida que não parte nem quando o astronauta vira a tampa. Eletricidade musical. Você já ouviu falar da bobina de Tesla? Claro que sim, quem não ouviu falar sobre ela, não é mesmo? Alguns até já viram com os próprios olhos o princípio de funcionamento deste dispositivo incomum. Bem, ou pelo menos a viram em algum filme ou programa de TV. Os transformadores de Tesla são usados principalmente para criar efeitos de iluminação e elétricos em várias exposições, shows e museus técnicos. Afinal, o resultado é muito legal, mas algumas pessoas particularmente criativas e originais acharam outro uso para as bobinas de Tesla. Um ótimo exemplo disso é uma banda chamada Arc Attack, que literalmente transforma em música a eletricidade. Não confunda, não estamos falando sobre música eletrônica. Eles realmente tiram barulho da voltagem de 1 milhão de volts produzida por duas bobinas de Tesla. Esses dispositivos, na verdade, só produzem zumbidos. No entanto, esses transformadores geram arcos de descargas elétricas que não apenas iluminam o palco de maneira incomum, mas também cantam nas frequências desejadas. A eletricidade pode ser acompanhada por um guitarrista com um traje especial, bem como um baterista robô, cujos mecanismos e circuitos de controle estão protegidos e são capazes de suportar os efeitos da tensão elétrica ultra alta. Podemos dizer que o Arc Attack usa a ciência para fazer música? Claro que sim, afinal eles transformam raios em som. Quem mais é capaz de fazer isso? Sanduíche de cama elástica. Muitos de vocês pularam em camas elásticas na infância. Algumas pessoas pulam nelas até hoje, quando praticam um certo tipo de ginástica ou apenas por diversão. Pode até ser que alguém de vocês já tenha pensado no que aconteceria se colocássemos uma cama elástica em cima de uma cama elástica. Será que o pessoal ficará quicando entre elas? Será que ele conseguiria parar? E se as camas elásticas estivessem se movendo? Você já pensou nisso? Bem, encontramos pessoas que não apenas imaginam, mas realizam suas fantasias. E o resultado é incrivelmente legal. Anestesia virtual. As cirurgias graves são realizadas com mais frequência sob anestesia geral, mas essa prática tem suas desvantagens. Em primeiro lugar, os efeitos colaterais que podem ocorrer depois e, em segundo lugar, o seu custo. Nem todo paciente e nem mesmo toda clínica pode se dar ao luxo de usar uma anestesia, especialmente quando se trata da população pobre e das clínicas públicas. O médico mexicano José Luis Mosso Vázquez descobriu como lidar com esse problema. Em vez de anestesia geral, o cirurgião usa um capacete
capacete de realidade virtual e anestesia local. Sim, soa estranho e até um pouco louco, mas realmente funciona. Segundo o médico, o uso da realidade virtual pode reduzir o estresse dos procedimentos médicos e, como resultado, fazer com que seja necessário usar doses menores de analgésicos. E a lógica aqui é bem simples. Quando uma pessoa vê como o cirurgião faz o seu trabalho no corpo dela, ela fica tensa. E isso acontece mesmo com os pacientes que não têm medo de médicos. Ao usar óculos de realidade virtual, os pacientes não verão os bisturis ou outros equipamentos médicos e, em vez disso, farão uma viagem emocionante. Assim, a operação fica muito mais barata e o corpo do paciente não sofre com o estresse da anestesia geral. No entanto, o médico sempre mantém os remédios mais fortes para o caso de surgir um problema e a pessoa começar a ficar nervosa demais. Nesse caso, José está sempre preparado para usá-los. Lenhador subaquático. Todos já estão acostumados há muito tempo com os lenhadores que trabalham em terra. Mas, e os lenhadores subaquáticos? À primeira vista, parece que nenhuma motosserra funcionará debaixo d'água. Mas esse cara não conseguiu só ligar o aparelho. Não, ele também conseguiu usá-lo para cortar um pedaço de tronco. No entanto, os lenhadores submarinistas podem enfrentar um problema sério. Os resultados de seus trabalhos rapidamente vão para a superfície. Lá se foram correnteza abaixo. Como é que se pode cortar madeira nessas condições? A força do som. Para extinguir as chamas, as pessoas usam água, areia ou espuma. Algumas chamas pequenas podem ser simplesmente sopradas. Mas há pouco tempo, os cientistas descobriram um novo método. Eles propõem apagar o fogo com a ajuda do som. Os alunos da George Mason University projetaram um protótipo funcional de um dispositivo que usa ondas sonoras para combater o fogo. O resultado é algo como um subwoofer que envia ondas de baixa frequência para um ponto específico. É claro que as ondas não aparecem do nada. É preciso também um gerador que pesa cerca de 9 quilos. É preciso carregá-lo com você. Do ponto de vista da física, essa tecnologia é muito simples. O som aumenta a velocidade do ar em torno de uma chama e simplesmente o extingue. E a vantagem mais importante desse método sobre os extintores químicos é que essa tecnologia é completamente inofensiva, limpa e absolutamente não destrutiva. Os estudantes já patentearam o sistema e vão desenvolver um modelo comercial do extintor de incêndio do futuro. Eles garantem que ele poderá ser tanto um utensílio de cozinha compacto quanto um poderoso dispositivo para extinção de incêndios florestais. Circo holográfico. A história do uso de animais em espetáculos circenses tem mais de um século. No entanto, hoje em dia, cada vez mais pessoas estão pensando em como isso é errado. Imagine só, a maioria desses infelizes animais passa a maior parte de suas vidas e às vezes toda a sua vida em cativeiro. Além disso, os métodos de treinamento muitas vezes não são muito humanos. Tem espectadores em todo o mundo que se recusam a ir ao circo justamente por causa da exploração de animais. Para resolver esta situação de alguma forma, o circo alemão Roncalli, fundado em 1976, começou a realizar o número de animais em performances desde os anos 90. E agora a tecnologia veio ajudar. Hoje em dia, eles usam hologramas em vez de animais reais. Para isso, eles desenvolveram uma tecnologia de projeção especial a partir de 11 dispositivos simultaneamente, o que permite exibir animais virtuais a todos os espectadores de uma só vez. Os hologramas permitem que o circo mostre os animais ou outros objetos do tamanho do picadeiro. No entanto, mesmo com a introdução dessas imagens virtuais, a maioria dos números do Roncalli ainda é executado por artistas humanos. Pombos de corrida. Já há muito tempo, as pessoas se acostumaram com as corridas de cavalo e cachorros. Mas e esse tipo de competição entre os pombos? Este é um esporte em que participam pombos de corrida especialmente treinados. Eles são levados em um caminhão grande e depois liberados ao mesmo tempo. Temos que admitir que é uma cena muito impressionante.
após serem soltos, os pássaros devem voar até o seu dono, superando uma certa distância. Calculando a distância e o tempo gasto em voo, calcula-se a velocidade de voo de cada um dos pombos. Dizem que as corridas dessas aves como esporte se originaram antes da nossa era, mas que se difundiram apenas no início do século XIX. No início do século XX, isso chegou a ser um esporte não oficial nas Olimpíadas. Temos que dizer a verdade, essa competição não pode ser lá considerada muito emocionante, mas temos certeza de uma coisa: o momento em que as dezenas ou até centenas de pássaros são soltos simultaneamente é um dos mais belos que você já viu. Prótese de Lego. Os Legos são uma coisa muito legal, com a qual você pode montar praticamente tudo nesse mundo. Na maioria das vezes, eles são usados por vários artistas e escultores e até por engenheiros que criam brinquedos de alta tecnologia a partir de itens coloridos. Mas às vezes, nas redes, podemos encontrar pessoas que, além de não ter Legos, não têm mãos, literalmente. Como vocês sabem, os conjuntos de Lego incluem não só tijolinhos e homenzinhos, mas também um monte de outros detalhes úteis. Esse cara chamado Davi Aguilar se aproveitou disso. Davi nasceu sem o antebraço direito e montou uma prótese robótica automatizada com Lego. E o menino conseguiu criar a sua primeira prótese simples ainda na infância. Com o tempo, ele aprimorou suas habilidades e até começou a estudar tecnologias de bioengenharia na universidade. A primeira versão eletrônica da prótese surgiu há apenas um ano, e desde então, Davi vem modificando constantemente o modelo, o equipando com novos componentes e até mesmo incluindo um fornecedor de energia para a bateria. O resultado foi uma prótese totalmente funcional, equipada com um motor elétrico que permite dobrar o braço, movimentar os dedos e pegar objetos pequenos. Bem, o objetivo final do cara é criar próteses acessíveis para quem precisa delas. E isso é realmente importante. O custo de uma boa prótese biônica hoje em dia é exorbitante e chega a milhares ou até dezenas de milhares de dólares. Portanto, qualquer um que possa mudar essa situação será um verdadeiro herói para a humanidade. Retratos esculpidos. Todos nós, pelo menos uma vez, vimos um grafite em algum muro. Pode ser uma verdadeira obra de arte ou uma simples assinatura do artista no lugar mais inadequado, não importa. Mas o trabalho do artista de rua Alexandre Farto é realmente diferente dos outros. Ele cria suas pinturas não só com sprays e tintas. Depois de criar um esboço do desenho, Alexandre começa o processo meticuloso de cortar, serrar e perfurar a parede selecionada em diferentes profundidades. É isso mesmo, o artista literalmente esculpe suas pinturas nas paredes e faz isso muito bem. Como tela, Alexandre usa as casas dos bairros antigos onde o gesso ainda é preservado, assim como letreiros de teatros com uma camada grossa de cartazes. Em seguida, ele adiciona cores ou sombreamento nas partes da parede que foram abertas e o resultado é uma verdadeira obra de arte. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.